Bom dia, bom dia, bom dia. Deus ele é sempre bom, gente. Apesar de nós, experimente esse favor, experimente essa bondade de Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Experimente esse favor de Deus. Bom dia, Sidneia, bom dia, Priscila, bom dia, Wesley. Que alegria tê-los aqui nessa manhã. Esse é o nosso devocional, é o tempo que nós tiramos para alimentar da palavra, para sentar na mesa, para comer desse pão, esse pão que ressignifica a nossa vida, esse pão que é o pão da eternidade, é o pão que nunca mais teremos fome, é a água que nunca mais teremos sede, a palavra de Deus é pão, é água, e ela está sempre disponível para nós. Então, querida, é uma questão de cultura mesmo, de disciplina espiritual. A gente parar todos os dias para um tempo de comer mesmo, de meditar na palavra, de crescer em conhecimento, em revelação, em luz. E assim, esse tempo para mim ele é muito precioso. Eu separo esse tempo para estar aqui compartilhando com vocês, e é claro que também eu sou compartilhado, né? Porque eu creio piamente que é o Espírito Santo que conduz tudo. E às vezes a gente fala muitas coisas sobre a mesma coisa. Por quê, gente? Porque olha, eu prego esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagem há 6 anos. Em maio agora fizeram 6 anos que eu prego essa mensagem, que é a mensagem da cruz piamente, a mensagem da nova aliança, da obra consumada. E eu vejo pessoas me fazendo perguntas tão simples, coisas que assim que eu vi que lá atrás eu ensinei, o beabá da nova aliança. Eu não estou falando isso criticando essas pessoas, não. Até porque eu tenho prazer em estar tirando dúvida do que eu já sei, claro. Não é palavra de crítica, mas é uma palavra só mesmo para fundamentar por que eu faço assim. Por que é assim. E eu explico até por que isso acontece, gente. É porque, na verdade, primeiro, a gente não guarda tudo que a gente aprende. A gente não guarda, não adianta. E segundo, que aprender algo novo é diferente de aprender algo que você já aprendeu, porém aprendeu de forma errada. Eu vou trazer em outras palavras. É melhor você construir do que desconstruir para construir. Então muitas coisas que a gente ensina aqui, é claro que cada um vai ouvir, reter o que é bom e ver se faz sentido ou não. Muitas coisas aqui é desconstrução. E a desconstrução, ela leva mais tempo mesmo, é necessário. Então, às vezes você fica assistindo coisas que eu falo aqui e fala, poxa, já falou isso. E vou falar de novo, gente, vou falar. Quantas vezes for necessário falar, eu vou estar falando até desconstruir. O Wagner está aqui, Wagner, bom dia. O Wagner está comigo há muito tempo, né? E ele percebe isso com certeza. Poxa, o pastor já ensinou isso, já pregou isso. E às vezes, Wagner, a gente pensa, né, como ouvinte, pensa, poxa, que é algo novo, né? E na verdade, não é que Deus quer algo novo, não tem muita coisa além disso, gente. O que precisa além mesmo é esse entendimento, essa clareza no espírito. Porque às vezes a gente tem algumas informações que a gente sabe delas, mas ainda está no campo da informação. E quando você fala de novo sobre aquilo, porém de uma forma diferente, porque nunca sai igual, o conteúdo é o mesmo, porém de forma diferente, aí, poxa, parece até que nunca foi falado. É como ler a Bíblia, não sei se você já percebeu isso, você lê texto na Bíblia, experimenta, lê um capítulo hoje só, que você já leu, você vai encontrar algo novo, né? Então é isso mesmo, é muita coisa sobre a mesma coisa. Gente, depois eu explico para vocês no momento oportuno por que eu estou debaixo dessa árvore de novo aqui, mas numa oportunidade eu explico para vocês. Eu quero que semana que vem eu já vou sair debaixo dessa árvore aqui. Ai. Mas é o Natanael debaixo da figueira. Mas vamos lá, gente. Eu sempre digo isso aqui, que melhor do que você ler
4 livros, é você ler o mesmo livro 4 vezes, né? Então, assim, você aprofunda mais, né? Então, Mateus 24 e 25, por exemplo, é algo que eu prego, que eu ensino, mas que muita gente ainda não pegou a mensagem. Querido, se você conseguir, claro, com a ajuda do Espírito Santo, saber que salvação é uma coisa, reino é outra, e que quase você não vê esse ensino, tá? Não é que eu sou melhor do que alguém, é questão que eu também aprendi assim, tá? Eu não fui igual Paulo arrebatado para ter essa revelação. Alguém teve essa revelação e isso é muito poderoso. E quando você, inclusive, tem esse livro, eu já preguei série sobre isso. E Mateus 24 e 25, essa compreensão facilita quando você tem, de fato, essa revelação de que a salvação é uma coisa e reino é outra coisa. Que o reino é uma promoção. Só um segundo, gente. Que o reino é uma promoção dos salvos. Que nem todo salvo vai reinar, nem todo salvo vai participar do casamento, nem todo salvo é noiva, nem toda namorada é noiva, gente. Muitas namoradas às vezes passaram na vida de um homem, mas apenas uma noivou. Para ser noiva a porta é estreita, mas para ser salva a porta é larga. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então o desejo de Deus, como Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 4, que o desejo dele é salvar todo mundo. Como é que ele vai salvar todo mundo numa portinha estreita? Então, essa porta estreita, esse caminho estreito que conduz à perdição, né? O texto tem tudo a ver com salvação, mas ele está falando de reino. Está falando de um reino que é estreito, muitos chamados, poucos escolhidos. Todas as vezes que você vê Jesus nos cobrando, ele está nos cobrando como filhos, como salvos, como aqueles que já receberam a grande bênção da salvação e que agora ele quer de nós tudo aquilo que o reino precisa, que é necessário para que a gente viva pelo reino. Então a salvação é do céu para a terra, o reino é da terra para o céu. A salvação Cristo pagou por mim, o reino eu pago. A salvação Cristo perseverou, foi até o fim, subiu à cruz e disse está consumado, e se entregou à morte. Ele persevera por mim, o reino eu persevero por ele. A salvação, Jesus me pega numa mesa e vem como garçom e pergunta: o que queres que eu te faça? O reino, eu coloco ele na mesa, eu vou com a bandeja e eu pergunto para ele: o que queres que eu te faça? A salvação é uma palavra de vinde a mim. O reino é uma palavra de tome a sua cruz. Então, quando você entender que você é salvo pela graça e conquista o reino pelas obras, querido, se desvenda os seus olhos, tá? E facilita o entendimento de Mateus 24 e 25. Porque Jesus, se você observar os 4 evangelhos, Jesus a todo instante, ele só fala de reino. As parábolas são todas de reino, o Sermão do Monte fala de reino. Jesus só prega reino. Ele começa a mensagem dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, facilita a sua vida. Aí você entende melhor porque que 5 virgens sobe e 5 virgens não sobe. As 10 eram virgens, as 10 tinham azeite na lamparina. Bom dia, Salei, que alegria tê-la aqui. As 10 tinham azeite na lamparina, as 10 eram virgens, as 10 esperavam pelo noivo, as 10 tinham a lâmpada acesa, que é o próprio Jesus na vida delas. Elas eram salvas, gente. Elas eram salvas. Porém, 5 subiu. 5 subiu porque já estavam maduros, estavam prontos para a colheita. Mas 5 ficaram. E as que ficaram não foi para o inferno. As que ficaram ficam para a grande tribulação, que é a porta do inferno, que vai ser um tempo tão terrível que Jesus chama esse tempo de trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, que será um tempo muito difícil. Então, querido, bom dia, pastor José Alvécio, abençoado, querido, alegria tê-lo aqui. Então, gente, eu sei que esse tipo de ensino que a gente tem ensinado sobre salvação e reino não é muito comum. Então, a princípio, quando a pessoa ouve, ela até assusta. Eu falo porque
há 6 anos atrás, quando eu deparei com esse ensino, que a salvação é pela graça e o reino pelas obras, eu assustei, mas depois fui entendendo melhor. E quando eu entendo, facilita a minha vida de saber que eu sou filho amado, que eu posso estar perdendo o grande galardão que é o reino. A maioria dos salvos, gente, presta atenção nisso aqui. Eu não sei porque eu estou reforçando isso aqui, mas Deus sabe. A maioria dos salvos, a mente deles, isso é cultura da igreja evangélica. A mente deles é o seguinte: tô salvo, tô salvo, vou pro céu, batizei nas águas. Então a maioria tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento de que a salvação é a máxima do céu, né? A maior vitória da nossa vida é a salvação. Querido, está entre as maiores vitórias. Além de todas as bênçãos terrenas, a salvação é uma grande conquista. Mas eu preciso entender que não para na salvação. Você não foi salvo apenas para ser salvo. Senão seria muito monótono a vida cristã. Você foi salvo para reinar. Você foi salvo para reinar não apenas o milênio, não apenas o reino eterno, mas você foi salvo para reinar nessa terra. Você foi salvo para ter um governo dentro de você, para viver uma nova proposta de vida em um reino que já está estabelecido nessa terra. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 17, que nós recebemos a abundância da graça. Olha só, não é nada que você faz, a gente recebe presente a abundância da graça e o dom da justiça, donativo, presente da justiça. Nós recebemos o dom da graça, o dom da justiça e a abundância, não apenas a graça, mas a abundância da graça. E Paulo diz que estes que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, porque Ele é quem nos justificou, a gente não é justo pelos nossos méritos, mas nós somos justos por causa da cruz. Então, quando a gente recebe esse dom da justiça e a abundância da graça, nós podemos reinar em vida, governar em vida. Então Jesus nos chama para um reino. Por isso que ele começa dizendo: arrependei-vos, Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Só que muita gente fica satisfeita apenas como meros salvos. Queridos, essa salvação, essa mera salvação, o ladrão teve no seu último instante de vida. Ele pediu o reino, porque ele sabia que o reino era o melhor. Quantos crentes, infelizmente, não sabem o que o ladrão sabia? Que o reino é o melhor. Ele falou: lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus disse assim para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, que era um ambiente de salvação na época. Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: o reino eu não posso te dar. O reino não é para qualquer um. Você já está aí na cruz, não há tempo de você conquistar o reino. Mas a salvação eu te dou. Então a salvação, querido, é uma porta de entrada para algo maior. E tem muita gente pensando que se eu for salvo tá bom demais. Se eu perder minha salvação, não existe esse negócio, querido. Você é salvo pela graça. Você não é salvo por nada que você faz, não é nada que você conquista. Então se eu faço alguma coisa para conquistar, se eu desfazer, eu vou perder. Aí tá certo. Mas como a salvação não é nada que eu faço, então o que eu vou desfazer para perder? Então assim, se a partir do momento que você continua crendo, é claro, você é salvo pela graça. E o reino é pelas obras. Então, quando Jesus ele prega os 4 evangelhos, se você observar as parábolas, o Sermão do Monte, tudo Jesus está falando com salvos. Na maioria das vezes ele está falando com os salvos. Por isso que ele pregou duro, porque ele estava falando com 12. Mas quando ele estava tratando direto com a multidão, ele dava uma mensagem diferente. Observa para você ver. Como eu falei agora há pouco aqui, Mateus 11, 28, olha a mensagem de salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Toma o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso é uma mensagem de salvação. É essa mensagem que a gente fala mesmo: Jesus te ama, Jesus te ama. Agora olha uma mensagem de reino.
para aqueles que já eram salvos. E disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24. E disse Jesus aos seus discípulos. Agora ele está falando para quem? Para salvos. Aí ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida está perdendo a vida. Bom dia, Cristina. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim está achando a vida. Essa é a mensagem para salvos. Então existe a mensagem da salvação e a mensagem para salvos. Pastor, não é Mateus 24 o nosso tema aqui? É, mas tem tudo a ver, querido. Porque quando você tem esse entendimento de salvação e reino, facilita entender Mateus 24 e 25. Bom, então é uma palavra que Jesus está dando aos seus... Só um segundinho, gente. É uma palavra que Jesus está dando aos seus discípulos, né? Porque eles fizeram a pergunta e Jesus então está respondendo essas perguntas. Então, nós paramos aqui no versículo 14. Eu falei sobre a perseverança dos salvos, que é aquele que perseverar até o fim será salvo. E que muita gente pensa que é a salvação da alma, que é ir para o céu, e não é. Não é a salvação da alma. Ele está falando que será salvo do período da grande tribulação, receberá o livramento desse período, porque o crente perseverante é o crente que está pronto para o arrebatamento, é o crente que amadureceu no dia do arrebatamento, para o dia do arrebatamento, e que não há necessidade de amadurecimento nesse tempo de perseguição. Perdão. Então você que chegou agora, para você entender melhor o contexto dessa live, você precisa assistir a live anterior, que a gente está pregando Mateus 24 e 25. E aí Jesus, ele continua falando aqui, e agora ele fala de quê então? Do período da grande tribulação. Então está cronológico isso aqui. Ele fala primeiro dos prenúncios da perseguição, daquilo que vem antes da grande tribulação. Ele fala dos tempos difíceis que os crentes vão viver no tempo da graça, e que já iniciou esses tempos difíceis. Talvez na nossa realidade brasileira ainda nem tanto, mas a nível mundial já há tempos difíceis da igreja, de muita perseguição. E aí ele fala que depois viria esse tempo, que é o tempo da grande tribulação. Só que entre o que a gente vai ver aqui da grande tribulação e esses prenúncios, esse início da grande tribulação, esses princípios de dores, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é, gente, esse versículo isolado que muita gente lê e fala assim: então eu tenho que ser perseverante para eu ir para o céu. Não. Por isso você precisa entender reino. Eu preciso ser perseverante no reino de Deus. Perseverante como noiva, como virgem prudente, preparada, vigilante. Porque se eu sou perseverante até o fim, se eu não me distraio com esse mundo como salvo, no dia do arrebatamento, ele me arrebata. Bom dia, Luciano, que alegria tê-lo aqui. Ele me arrebata, ele me salva do período da grande tribulação. Por isso que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é salvação, querida, a sua alma. A sua alma, ele perseverou, ele morreu, ele pagou, você só crê. Mas é salvo desse período terrível que será o período da grande tribulação. Depois você lê Mateus 24 com calma, texto com contexto, você vai entender melhor que Jesus fala desse tempo difícil. Depois ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo 14 ele fala: e este evangelho do reino será pregado no mundo todo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Porque aí levanta os 144 mil, levanta os salvos que ficaram para a grande tribulação, porque nem todos perseveraram até o fim. E aí inicia-se um outro período de pregação do evangelho. Tem muita gente que pensa assim: mas no período da grande tribulação eu aprendi que o Espírito Santo sai da terra. Querido, mas nunca, porque o único que pode salvar, convencer, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter um trabalho que você não... O maior trabalho do Espírito Santo vai ser na grande tribulação. Você não lembra quando o João vê uma grande multidão que o ancião mostra para ele? João, você está vendo aquela multidão lá, incontável? Incontável. Tenta imaginar o que é uma multidão incontável, de raças, tribos, línguas, nações, povos. E aí o ancião pergunta para João: João, quem são estes? Aí João não sabia. Aí João falou assim: tu sabes.
Aí ele disse para João: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, não adoraram a besta e a sua imagem. Então será um tempo de uma grande colheita. Satanás só perde, gente. Satanás é o maior trabalhador do reino. Ele é o maior trabalhador. O maior trabalhador. Por quê? Porque, de fato, a perseguição, né? A perseguição é o tempo que a igreja mais se torna igreja. Eu não vou dizer que o não crente se torna crente, mas a igreja se posiciona. A igreja se posiciona. É claro que muitos se convertem também, mas a posição da igreja se dá sempre na perseguição. Então vai ter uma multidão incontável, que João vê, que vieram da grande tribulação. Quem são estes, gente? São aqueles que serão salvos na grande tribulação. São aqueles que ficaram, são as virgens imprudentes que ficaram. Porque muita gente pensa que aquelas virgens foram para o inferno. Não, elas ficaram para a grande tribulação. Elas ficaram para esse período, que é um período de trevas exteriores, de pranto e ranger de dentes, né? Ah, pastor, mas o texto lá da virgem, eu conheço muito bem. A gente vai falar sobre ele aqui. A gente vai tirar uma live praticamente para essa parábola. Mas, pastor, aquele texto da virgem fala que Jesus falou assim: aparta-te de mim que eu não conheço vocês. Como que pode essas pessoas continuarem salvas se Jesus vai dizer para elas que nem conhece elas? Que nem conhece. Então não são salvos, vão para o inferno, querido. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Eu falei na primeira live, para acontecer um casamento, ambos precisam, se conhecer. Ambos precisam se conhecer. Eu posso conhecer pessoas que não me conhecem. E pode ter pessoas que me conhecem que eu não as conheço. Entende? Então, enquanto não houver o conhecimento mútuo de um ao outro, não está pronto para o casamento. E perceba que aquele arrebatamento era para as bodas, era para o casamento. Então Jesus não estava dizendo para elas: olha, vocês estão indo para o inferno, eu não conheço vocês, eu nunca vi vocês. Não, queridos, essas virgens tinham aceitado Jesus como salvador da vida delas. Essas virgens estavam esperando pelo noivo, só deram um vacilo. Essas virgens tinham lamparina acesa, que é o próprio Cristo, a luz do mundo. Elas tinham azeite, que era o Espírito Santo. Como que elas não eram salvas? Elas eram salvas. Ah, mas elas perderam a salvação. Não, elas perderam o reino. Tanto é que no início da parábola, como que está escrito? Vocês lembram? Vocês lembram como está escrito? Bom dia, pastor Luciano. Bom dia, Ismael. Bom dia, Cássia. Que alegria tê-los aqui. Está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino, não está dizendo a salvação. O reino dos céus. E aí, gente, preste atenção nisso aqui. Aí quando ele está dizendo eu não vos conheço, ele está dizendo assim: olha, vocês me conhecem, mas vocês não me chamaram a atenção na terra ao ponto de eu conhecer vocês. Não dá liga, não tem casamento. Vocês não tem como subir, vocês não estão. Vocês me conhecem, mas eu não vos conheço. Lembra daquela. Bom dia, André, que alegria tê-lo aqui. Lembra daquela passagem que. Isso aqui é tremendo quando a gente entende, né? Que Jesus fala em João 8,32, né? Tão conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O próprio Jesus, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é conhecer Jesus. Então, quando eu conheço Jesus, eu sou liberto. Quando eu conheço Jesus, eu me torno um salvo. Mas isso não significa que ele ainda me conhece. Então, qual é a minha missão como salvo? Me tornar conhecido. Porque para que eu seja salvo, eu apenas preciso conhecer a obra da cruz, conhecer o Cristo da cruz, e eu me entregar a esse Cristo, eu sou salvo. Agora, para que eu venha reinar com ele, para o casamento, a fusão, as bodas do Cordeiro, ele precisa me conhecer. Eu preciso ser alguém como salvo que chama a atenção dele. Lembra de Estevão? Estevão era tão de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele olha e fala assim: eu estou vendo os céus abertos. E olha o que ele fala: eu estou vendo o Filho do homem, ou melhor, o Filho de Deus, né? O próprio Jesus.
de pé. Olha que legal isso. Eu vejo ele de pé à direita do Pai. Eu vejo ele está de pé. Sabe, querido? Isso é muito bacana, porque Estevão foi tão de Deus nessa terra, tão cheio de Espírito Santo, que ele conseguiu fazer isso aqui, ó. Jesus estava assim, assistindo tudo aquilo. E na hora do apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão, ele vê Jesus de pé. Sabe quando seu time vai quase fazer o gol? Aí você, quando o Flamengo vai fazer o gol, né, Edu? Quando o gol tá para acontecer, aí o que muita gente faz? Levanta do sofá para ver a cena. É gol! É agora! Né? Então, estar de pé em um momento que você normalmente fica sentado, significa que tá tendo alguma coisa acontecendo muito importante, que tá te chamando muita atenção. Estevão chamou tanta atenção do céu, que colocou Jesus de pé. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, mas no momento da morte de Estevão, Jesus foi colocado de pé, pelo comportamento de Estevão, pela vida de Estevão. Sabe, querido, isso é você se tornar conhecido. Quando você é alguém que coloca Jesus de pé, quando os seus comportamentos, quando o seu dia a dia, quando a sua vida cristã, quando os seus frutos, quando, sabe, a sua vida de reino chega ao ponto de colocar Jesus de pé, é que você está preparado para o arrebatamento, você está maduro, você está pronto, você entendeu. Quando você consegue amar esse Cristo nesse tempo tão maravilhoso que é o tempo da graça, onde você sabe que está tudo consumado, tudo pago, mas ainda assim você quer se entregar a Cristo. Bom, se entregar no sentido de viver por Cristo e para Cristo, que é em prol das pessoas. Bom, continuando aqui então, as virgens, quando Jesus fala eu não vos conheço, não é no sentido que elas não são salvas, é no sentido de que elas, infelizmente, não viveram uma vida até o fim de chamar a atenção dele ao ponto de se tornarem conhecidas. Então, para você ser salvo, você precisa conhecer Jesus. Para você reinar, você precisa ser conhecido dele. Aí dá casamento. Eu volto a dizer, uma coisa sou eu te conhecer, a outra coisa é você me conhecer. Uma coisa é o amor de Deus por nós. Isso nunca falha, nunca muda, nunca acaba. Nada tem o poder de alterar isso. O amor dele por nós. Paulo vai dizer em Romanos 8, a partir do versículo 31, ele vai construindo um raciocínio de perguntas, e ele chega a dizer, o que poderá nos separar do amor de Deus? Então nada tem esse poder de separar você e eu do amor que ele tem por nós. Isso é uma coisa. A outra coisa é, o que separa você do amor seu por ele? Quantas distrações, meus irmãos, de pessoas que se esfriaram nesse amor, né? Quantas pessoas não vivem esse amor mais? Viver um dia, mas não vive, não tem mais compromisso, não tem mais aliança, não tem mais responsabilidade com o reino, não vive uma vida de reino. Por quê? Porque se perdeu. Então, querido, para o casamento tem que dar liga. Água e óleo não se mistura, né? É isso aí, eu também creio que não perde. Agora o reino perde. O reino não é para todos. O reino, a porta é estreita. É necessário relacionamento, intimidade, compromisso, responsabilidade, força. Desde Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino dos céus, não é da salvação não, do reino dos céus, por esforço e sacrifício. Então o reino requer a minha entrega, a minha abnegação. Não é isso que uma noiva precisa fazer para o casamento? Se abnegar, se entregar, abrir mão até de muitos sonhos, projetos pessoais, para agora ter um projeto de casamento? É assim, querido. Bom, mas vamos lá. Então o evangelho vai ser pregado no tempo da grande tribulação, como nunca foi pregado. Muita gente vai ser salva nesse período da grande tribulação. Muita gente. Os crentes fracos vão se fortalecer na fé. Os 144 mil serão levantados nesse período para a pregação do evangelho. E aí Jesus, então, ele começa a falar sobre a grande tribulação. E aqui no versículo 15, ele já começa a incluir os judeus, e o que essa palavra aqui é mais voltada para o povo judeu que passa a crer em Jesus após esse arrebatamento. E aí ele fala, portanto, quando vides a abominação da desolação, o que é a abominação da desolação, gente? A grande tribulação. Pode traduzir, é como se dissesse assim, portanto, quando vier, ou melhor, quando vocês verem
a grande tribulação dita pelo profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê entenda, esse lugar santo é Jerusalém, ele fala assim, então os que estiverem na Judéia, olha o termo, Judéia, quem está na Judéia? Judeus. Então está se referindo agora aos judeus. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua capa. Mas aí das que estiverem grávidas, né? E das que amamentarem naqueles dias. Aqui tem várias interpretações, mas uma delas pode estar ligada à questão do próprio arrebatamento, porque no arrebatamento, criança, o reino dos céus já é dela. Imagina uma criança sendo arrebatada da barriga de uma mulher grávida. Ela vai ficar e a criança sobe. E ela vai dizer, poxa, cadê meu filho? Né? Então é uma interpretação. O arrebatamento da criança que já está salva e a mãe que não está pronta para subir. Né? Esse é um ponto a observar. Mas o outro ponto também a observar, porque o reino dos céus pertence às criancinhas, eles já têm o reino. Mas outro ponto também a observar nessa passagem é a correria, é o fugir. Imagina a mulher grávida correndo, fugindo. Né? Vai ser um tempo de muita fuga, de muita perseguição, de muita matança. Né? E Jesus então usa esse termo, mas as das que estiverem grávidas, aquelas que amamentam naqueles dias, crianças que já nasceram, acabaram de nascer, que serão arrebatadas, e a mãe está ali amamentando e a criança foi. Gente, vamos dar uma compartilhada a todo mundo aqui? Pode ser? Marca aí todo mundo que você puder marcar, o máximo que você puder fazer. Eu estou marcando aqui já. Ah, pastor, mas essa pessoa não está online agora. Não tem problema. Ah, eu tenho que escolher. Não, manda para todo mundo, gente. Manda. Obedece essa direção do Espírito Santo. Você não sabe o que Deus vai fazer. Então marca todo mundo que você puder aí. Fecha os olhos e vai marcando. Fecha os olhos no sentido de não ficar escolhendo. E vai marcando até o Instagram dizer que não dá para marcar mais. Não custa nada. E isso é um poder de multiplicação tremendo. E envia. Pronto. Eu já fiz a minha parte aqui. Faz a sua aí também, às vezes a pessoa vai ver depois, enfim. Depois ela assiste. Mas marca aí, manda de uma vez, senão você esquece. Deu falha no meu aqui, eu vou ter que fazer de novo. É Instagram, me ajuda aí. Vamos lá. Marca aí, gente. Se falhar, marca de novo. Dá mole não. Porque a gente precisa alcançar outras vidas com o que a gente tem ensinado aqui, tá? Pronto, já marquei mais um monte aqui de novo e vou enviar. Faz a mesma coisa aí, isso não custa nada. Enviado com sucesso. Perseverança, tá vendo? Deu certo. Aí das que estiverem grávidas, mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Já está referindo ao deserto, ao lugar de muito frio, enfim. Porque haverá então grande tribulação. Aí ele fala desse período. Grande tribulação, como nunca houve. Nunca houve. Se está difícil, vai ficar muito pior. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias, que é esse período de 7 anos, né? Eu creio que é um período literal, tá? Porque Apocalipse vai dizer desses 42 meses e mais 42 meses que foi dada a autoridade à besta. E ele fala que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Isso não teria como, né, sustentar por muito tempo um período de tanta perseguição. E aí no versículo 23 ele fala, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e operarão grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então a gente já vê muitas coisas hoje, mas nesse período da grande tribulação vai ser pior ainda. Eita, um mosquito aqui. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, também assim será a vinda do Filho do Homem. E aqui no 28, ele é um texto bem confuso, ele fala assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tem várias interpretações dessa passagem, desse versículo, mas eu fico com aquela que diz que vai ter tanta, como ele fala um pouco antes, vai ter tantas maravilhas, tantos sinais, e que
esses sinais são de engano. Então, esses sinais, esses profetas, essas pessoas que vão operar tantos sinais, é como se fosse o cadáver. Estão mortos espiritualmente. Estão fazendo tudo, mas da parte de Satanás e seus demônios. E quem são os abutres? Querida, nos dias atuais já está cheio de abutre. A igreja está formando abutres. Eu fico com essa interpretação. Tem várias fontes de interpretação. Mas eu fico com essa, que o cadáver são os líderes mortos espiritualmente e os abutres são os crentes. Que vem esse líder morto espiritualmente, por que não dizer às vezes até um falso profeta, e que anuncia a campanha de não sei o que, o milagre de não sei o que, os abutres vão. Opa, isso eu interesso. Assim, é muito pobre, sabe, esse evangelho? Eu acho tão pobre um evangelho onde a gente ainda fica a mendigar a bênção, mendigar o pão, mendigar a promessa. Oh, meu Deus. Então a igreja está formando tantos abutres, tantas pessoas que infelizmente estão à busca de ensinos de cadáveres, sabe? A busca de promessas de cadáveres, de ofertas de cadáveres. E aí reúne os abutres. Percebo que as igrejas mais cheias hoje, querido, eu não estou generalizando isso aqui, mas é a igreja onde naquela plataforma que eles chamam altar, está prometendo. Ó, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai receber isso, vai receber aquilo. E fica aqueles crentes mendigos espirituais, fracos no entendimento, sabe? Vivendo um modelo escravo, de estar ali naquele culto, estar ali numa campanha, de entregar um dízimo, entregar uma oferta como um abutre, sabe? De tá pensando que ali é o lugar onde se busca alguma vitória. Querido, não há lugar que você busque uma vitória maior do que na obra consumada da cruz, que já fez de você e de mim mais do que vencedor, mais do que vitorioso, mais do que abençoado, mais do que próspero. A cruz já consumou tudo. Então hoje a gente tem vivido um tempo onde tem muitas reuniões de abutres, reuniões de pessoas que estão ali porque tem um cadáver ali, e que muita gente pensa que é o avivamento, é alguém vivo naquela plataforma, mas que não passa de um cadáver, que está ali simplesmente atraindo uma grande multidão de abutre, de pessoas interessadas em alguma coisa. Eu tenho que ali sugar o máximo que eu posso. Eu tenho que ali buscar a minha vitória, buscar a minha bênção, buscar o meu milagre. São pessoas, queridos, que não entenderam absolutamente nada sobre a obra consumada. Eu não vou a uma reunião, eu não vou a um culto, eu não vou a um momento com os irmãos para buscar nada para mim. Eu vou ali para dar tudo que eu tenho. Eu vou ali para servir, para suprir. Eu vou ali para oferecer o que a cruz já me deu e que sobra em mim. Eu sou do reino, eu entendo o reino, eu vivo para o reino. E eu posso servir gente agora, servir pessoas. Então o entendimento ele é bem contrário do que a igreja tem vivido. Ter vivido essa reunião de abutres. Perdão, irmãos, com muito amor eu falo isso. De pessoas que estão indo a algum lugar onde tem um cadáver atraindo, morto espiritualmente, com falta de revelação, de entendimento, pensando que é essa forma de se ganhar vidas, de ganhar alma, de ganhar membros para uma igreja. Querido, presta atenção no que eu vou falar aqui. Há uma grande diferença entre você fazer o que é certo e fazer o que dá certo. Hoje a gente tem vivido um tempo de muita gente fazendo o que dá certo, mas que não é certo. Que não é certo. Por isso que lá em Mateus 7, a partir do 19, Jesus ele fala assim no Sermão do Monte, ele fala assim, olha isso aqui, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem diz Senhor? Os crentes. Quem ora Senhor, quem canta Senhor é o crente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. As pessoas não estão buscando a vontade de um Pai, as pessoas estão buscando o poder de um Deus. Isso é um desastre. Os abutres se reúnem buscando o poder de um Deus. Querido, pelo amor de Deus, eu falo isso com muito amor quando eu uso esse termo, mas está na Bíblia, que são as águias, né? Então, as pessoas estão buscando o poder de um Deus, quando nós fomos chamados para buscar a vontade de um Pai.
Isso é muito diferente. As pessoas estão buscando fazer o que dá certo, quando nós fomos chamados para fazer o que é certo. Porque o que é certo dá certo, mas nem sempre o que dá certo é certo. E aí Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 7, 21, ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. São pessoas salvas, mas que estão perdendo o reino. E ele fala, no próximo versículo, ele continua construindo, ele fala assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Cadáver. Eu expulsei demônio. Eu operei maravilhas. Eu profetizei. Cadáveres que reuniu multidões. Multidões de abutres. Pessoas estão, a gente paga caro para ver um pregador famoso. Abutre indo atrás de cadáver. Gente, se eu for falar, aprofundar nisso aqui, pelo amor de Deus. O que a gente tem visto por aí, as tietes gospel. Às vezes eu falo alguma coisa aqui que é puro do céu. Puro do céu. Mas quem ia dizer caso? Aí você pega alguém que pega uma coisa que é pura do inferno. Que é pura heresia. Que não é do tempo da graça. Só que é alguém conhecido. Tem 1 milhão de seguidor, 2 milhões, 10 milhões de seguidor. Nossa, esse pastor, eu como tudo que põe na mesa. Abutres atrás de cadáveres. Então, querido, infelizmente, hoje existe essa tiete gospel. Tanto é que muita gente pega a frase, não sei se você já viu isso, pega uma frase, coloca do lado, coloca uma foto de alguém famosa gospel do lado para dar autoridade a essa frase. E as pessoas leem e falam assim: olha o que ele colocou, olha o que ele escreveu. Quantas vezes eu já vi isso? E nesse entendimento da nova aliança eu sei que a frase está errada. Mas deixa isso para outro tempo. Mas é isso, esse versículo, a melhor compreensão dele que eu vejo é essa, tá? Que nesse tempo vai ser pior ainda. Porque hoje já não tá bom, mas vai ficar pior ainda no período da grande tribulação. E aí o texto continua. E Jesus ele diz assim: logo após a tribulação daqueles dias, ele chama de dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Aí fala: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com o poder e grande glória. Então aqui eu já entendo o segundo momento. Então há o arrebatamento antes da grande tribulação, que é aquele que persevera até o fim, ele é salvo, ele é arrebatado num rapto de Deus para não viver o período da grande tribulação. Acontece a grande tribulação e agora Jesus diz que o Filho do Homem ele aparece. Então quando ele aparece agora, já é o segundo momento. Ele aparece agora no final da grande tribulação, ele desce, pisa no Monte das Oliveiras, fende o monte, e ele já vem com a igreja que já subiu, arrebata aqueles que conquistaram o reino no final da grande tribulação, arrebata os salvos e vem toda a igreja, desce toda a igreja para o governo milenar, que é no final da grande tribulação. E aí ele fala: e ele enviará os seus anjos com um grande som de uma trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então essa volta de Cristo, né, no final da grande tribulação, ele volta para o governo milenar. Então aí, querido, esse arrebatamento, quando eu falo desses 2 arrebatamentos, eu mostro os textos como eu falei que mostro. Esse arrebatamento no final da grande tribulação, ele é um arrebatamento mais completo, porque não é só o arrebatamento, é o arrebatamento, é a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então tudo acontece simultaneamente, né? Os mortos ressuscitam primeiro, mas é coisas de frações de segundos, abrir e fechar de olhos, como Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos 50. E esse mesmo arrebatamento que Paulo fala em Coríntios é o arrebatamento que Paulo fala aos Tessalonicenses 4, a partir do 13. Esse arrebatamento é no final da grande tribulação. Por que eu creio assim? Porque ele vem com clangor, com trombetas, com barulho, queridos. Com barulho de reino mesmo. De final do reino de Satanás, da besta,
para iniciar o reino milenar. Esse arrebatamento, ele tem ressurreição de mortos. Ele tem a volta de Cristo nele. Já o outro arrebatamento que eu falo, que é antes da grande tribulação, ele está aqui agora onde eu vou ler. Que é a partir do versículo de número 32. A hora que fala, olha, perdão, 32 não, 36. Do 32 ao 36 continua o raciocínio de Israel. Mas no 36 ele fala assim, mas daquele dia e hora, agora ele vai falar do arrebatamento, que não é o arrebatamento do fim da grande tribulação. Por quê, pastor? É só olhar os detalhes. Ele fala assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão somente meu Pai. Ele está falando como um homem. Hoje eu creio que ele já sabe, ele voltou a ser Deus. Aí ele fala assim, como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ficavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será levado e o outro vai ficar. Duas no moinho, uma será levada e outra vai ficar. No 42 fala, portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que vosso Senhor virá. Essa vigilância é a perseverança de Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim. E aí ele fala, mas sabei isso, que se o dono da casa soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, ficai prontos, vós também, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem vem. Então, veja, gente, vamos construir isso aqui. O que vai acontecer? Esse é o período da graça, é o período que está prenunciando a grande tribulação. Os crentes estão sendo preparados agora para o arrebatamento. Claro, os crentes fiéis, comprometidos, os crentes que vivem uma vida para o Senhor, uma vida de reino. E quando entra o período... Ô, pastor Welton, que alegria vê-lo aqui. Lenilda também, Edileuza, Isabela, alegria tê-los aqui. Então, quando acontece esse primeiro arrebatamento, é um livramento dos salvos prontos, os salvos maduros, os salvos virgem prudente. Tanto é que no próximo capítulo ele fala das virgens. São aqueles que sobem, porque não precisam continuar na terra no período da grande tribulação. Eles amadureceram no tempo da graça. Eles se tornaram maduros, prontos, noiva, prontos para o casamento. É esse arrebatamento que acabamos de ler. Dois no campo, um é levado e outro fica. Duas moedas no moinho, uma é levada e outra fica. Agora perceba que Jesus compara esse arrebatamento ao ladrão. Então veja, como é que um ladrão vai na casa da pessoa roubar? Fazendo barulho? É assim que ele vai? Ei, eu vou roubar sua casa hoje. Não é assim. Ele vai na vigília da noite em secreto. É ou não é? Em secreto. Então esse arrebatamento, querido, antes da grande tribulação, é um rápido de Deus. É apenas um recolher. Que a gente vai ver depois, não perca a próxima live, talvez a gente já vai entrar nesse assunto, de Apocalipse 12, que é o arrebatamento do filho varão, que muita gente pensa que é o próprio Jesus, mas não, é a igreja madura. O filho grande, que a mulher gera, que a igreja na sua totalidade gera esse filho varão. E ele é arrebatado, e aí entra a perseguição. Então, vamos ver como fecha isso em Apocalipse 12. Então esse arrebatamento secreto, que a gente chama ele de secreto, porque ele vem como um ladrão, não é o mesmo arrebatamento que a gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nem em 1 Coríntios capítulo 15. Porque aquele lá é com clangor, é com trombeta, com barulho, tem ressurreição de mortos e tudo. E ladrão não faz barulho. Então existe um arrebatamento antes da grande tribulação, que é esse rapto de Deus, que é esse em secreto. Pum! Só um livramento dos salvos prontos, do salvo maduro, para não ter que viver o período da grande tribulação na terra. E depois tem o segundo arrebatamento, que é a própria volta de Cristo nos ares, que arrebata os salvos, arrebata os do reino, ressuscita os mortos, participa das bodas do Cordeiro, a igreja casa com Cristo nos ares e desce para o governo milenar. Então, por isso que a gente entende que são esses dois arrebatamentos, porque eles são relatados de forma diferente, em tempo diferente. Bom, e aí então, Mateus 24 já está partindo já para o encerramento. Jesus fala do servo prudente agora, de uma parábola, né? E aí vem essas questões que eu falo, das parábolas, que todas elas são voltadas para o reino, né?
E aí diz assim, ó, quem é, pois, o servo fiel? A gente já está partindo para o encerramento aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor pôs sobre sua casa para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, querido, nem todo salvo é servo, que dirá prudente. Ele é salvo pela graça. Ele é salvo porque ele creu em Jesus como Salvador e como Senhor da vida dele, e o recebeu e vive como salvo. Mas ele não é servo. Ele não consegue entregar um dízimo. Ele não consegue financiar um reino. Ele não consegue viver para Deus. Ele não consegue amar a gente, amar a vida. Ele está em busca do seu próprio mundo, da sua própria salvação. E aí o texto continua e fala assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir. São aqueles que são crentes, porém não está nem aí para a volta de Cristo. E começaram a espancar os seus conservos. Isso aqui é figura de linguagem, foi essa expressão aqui. E a comer, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á ao meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a pessoa lê choro e ranger de dentes, é a parte com os hipócritas, e aí ela pensa logo em quê? Inferno. Mas não é inferno, é o período da grande tribulação. Quando Jesus fala desse pranto e ranger de dentes, quando Jesus fala eu não vos conheço, quando Jesus fala trevas exteriores, ele está falando de um período nessa terra que é o inferno na terra, até porque é um período governado pelo próprio Satanás, incorporado em um homem, que é o governo do anticristo, o governo da besta. Então esse período será um período de trevas, será um período muito difícil. Jesus não está falando do inferno, Jesus está falando daqueles que infelizmente não prepararam suas vestes, são salvos, mas eles não se prepararam para o arrebatamento, não se prepararam para subir nesse primeiro arrebatamento, não vivem como noiva, não tem responsabilidade, não tem compromisso. Você conhece gente assim, quando você olha no espelho. Brincadeira, gente. Só para descontrair. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm compromisso. São servos imprudentes. São servos imprudentes. Que quando o Senhor vier, vai estar despreparado. Ah, pastor, então ele ficou na igreja, participou do culto, batizou, creu em Jesus, então ele vai para o inferno? Não, querido. Ele fica para esse tempo infernal. E no final da grande tribulação ele sobe. Seja como salvo para herdar o reino, ou ele sobe como do reino para governar no reino milenar e no reino eterno. Há posições no reino milenar, há posição no reino eterno, e a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso, mas o nosso propósito aqui é só trabalhar Mateus 24 e 25. Na nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira que vem, nós vamos falar da parábola das virgens com mais profundidade. Eu já dei algumas pitadas sobre essa parábola aqui, mas ela precisa ser bem compreendida. As 10 eram virgens. As 10 tinham azeite na lamparina. As 10 esperavam pelo noivo. As 10 tinham a lâmpada acesa. As 10 eram salvas. Passou 5, perdeu a salvação? Não. 5 ficaram para o período da grande tribulação. E 5 subiram antes da grande tribulação. Então, querido, que você seja alguém que no tempo da graça seja tão apaixonado por esse Cristo, tão comprometido com esse Cristo, tão casado com esse Cristo, tão cheio de renúncias por esse Cristo, e que você esteja pronto, perseverante, até o fim, até esse fim desse período chamado período da graça, para que você suba, que eu suba nesse primeiro arrebatamento, porque o nosso negócio é a eternidade, não é mais aqui. Então que você tenha uma vida de aliança, de compromisso como salvo. Não é para você ser salvo, pelo amor de Deus. Não é para você ser filho, você já é filho de Deus, você já é filha se você creu e recebeu Jesus. Mas é para que você conquiste a vida de salvo
é para que você conquiste a vida de reino, a vida de noiva, a vida pronta, preparada para esse primeiro arrebatamento, para esse livramento desse período tão difícil da grande tribulação. Ah, pastor, é uma maneira de ensinar que eu nunca ouvi, nunca aprendi desse jeito, e eu preciso assimilar melhor. Sim, claro que preciso. Claro, eu cheguei a estudar 6, 8 horas por dia de Nova Aliança, de Salvação e Reino, para estar ensinando aqui hoje. Então, se você ficar apenas ouvindo uma livezinha aí, 2 livezinhas por semana, não vai, tá? Precisa dedicar mais. Inclusive, quem mora em Juiz de Fora, eu tenho um livro que eu só ensino sobre isso, Salvação e Reino, essa é a grande diferença. Aqui, eu tenho uma série de reino aqui que já subiu pro meu canal. Meu canal é PR José Carlos Vieira, tá? PR José Carlos Vieira. Você encontra, acho que é Pastor José Carlos Vieira, perdão. Você encontra lá, PR ou Pastor José Carlos Vieira. Você encontra lá os vídeos e lá tem a série de Salvação e Reino, que pode te ajudar muito a ter esse entendimento. Você pode também assistir a live anterior, assistir essa live para você sintonizar do que a gente está falando de Mateus 24 e 25. E na quarta que vem, no mesmo horário, estaremos juntos dando continuidade. Nós vamos tratar sobre as virgens com mais profundidade. Então, que você tenha uma sexta-feira poderosa, um final de semana poderoso. Por que você vai ter, querido? Porque Deus é bom. Deus é bom, Ele é sempre bom. Não é porque você é bom, é porque já está tudo consumado. Ele já pagou pelo seu fim de semana. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Se Deus falou no seu coração, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo para outras pessoas. E até quarta que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um final de semana para todo mundo aí, Cássio, um final de semana poderoso, para todos vocês que estão aqui comigo até agora. Que bom que vocês ficaram nessa mesa até agora comigo, espero que tenham comido bastante e que esse alimento venha suprir a necessidade do dia e de sempre, e que eleve o seu nível de conhecimento, de aprendizado, de revelação. Amém. Glória a Deus pela vida da Júlia. Amém. Júlia. Aleluia, Ruelinha, a Jussara, amém, Deus é bom, Deus é sempre bom, e até quarta, querendo Deus.